Cumprimento os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Sou o presbítero Mário, aqui da Igreja Redenção do Bela Vista, da cidade de Osasco, São Paulo. E eu queria compartilhar aqui uma palavra com os irmãos, se encontra no livro de Malaquias, a partir do capítulo 3. Vou fazer uma leitura aqui, que diz assim, Malaquias 3, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei para vós outros, para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprime a viúva e o órfão e torce o direito do estrangeiro e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Então, nessa primeira parte aqui, a palavra do Senhor está falando da vinda do Senhor Jesus, que ele virá no seu tempo, o anjo da aliança que o povo esperava, e ele virá, e quem suportará o seu dia? Quem poderá subsistir no dia da sua vinda? Ele virá como aquele que vem para purificar, vem para lavar, para santificar, purificar o ouro, a prata. Então ele vem purificar o povo, para tirar o pecado do coração, da alma do povo. E ele diz, eu chegarei para vós outros com juízo, serei testemunha contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprime a viúva e o órfão, e torce o salário do estrangeiro, e não teme o Senhor dos Exércitos. Então, por causa de muita injustiça que havia, e muita injustiça ainda há nos dias de hoje, o Senhor Jesus veio para purificar, porque ninguém entrará no reino dos céus sem ser purificado, sem passar pelo fogo do Senhor que purifica. E ele diz assim, o Senhor naquele dia, no versículo 3, ele diz que e trarão ao Senhor justas ofertas. Então eu queria trabalhar um pouquinho essa questão das ofertas. Nós vamos entrar aqui no versículo 6 em seguida, porque nós estamos vivendo aí esse tempo difícil, esse tempo que estamos distante da igreja, do templo, e é comum a gente estar no templo e levar o nosso dízimo, a nossa oferta. E agora, como nós estamos em casa, o culto está sendo online, nós passamos a viver um tempo mais de oração, de busca, de oração pelos enfermos, oração pela igreja, pelas nações, pelos governos. Mas não podemos nos adoecer no que se diz respeito à questão do dízimo e oferta na casa do Senhor. Porque todos esperam que quando isso terminar, e que se o Senhor permitir termine logo, que a igreja possa voltar a uma igreja renovada, uma igreja mais avivada em oração, uma igreja com um trabalhar diferente. Esse é o esperar de todo mundo. Mas nós não podemos esquecer dos nossos dízimos, nossas ofertas na casa do Senhor, para que quando todos nós voltarmos à casa do Senhor, a casa possa estar em ordem, tanto a casa física, lá o templo, as condições, o aluguel, que paga aluguel, como é o nosso caso, luz, o soldo dos nossos pastores está em dia, porque eles precisam, como também essa casa aqui está em condição, que não haja um esfriamento dentro do nosso coração quanto a dízimo e oferta. Então, mesmo à distância, irmão, assim como nós estamos orando,
assim como nós temos buscado ao Senhor, cada um na sua casa, temos feito aí o culto via WhatsApp ou algum outro aplicativo que alguns irmãos possam estar usando, nós devemos manter também esse fervor na questão do dízimo e na oferta na casa do Senhor. Eu já assisti alguns vídeos até agora, vários vídeos que foram postados, né, palavras de edificação, palavras de conserto, mas o Senhor tocava no meu coração nisso aqui, porque se tem um ministério, uma área que Deus me levantou, é na questão do dízimo e oferta. O Senhor sempre trabalhou muito na minha vida nessa área. Então, durante muitos anos, o Senhor sempre trabalhou, e é uma coisa que eu não posso bobear, irmãos, e eu preciso passar isso junto com a igreja, porque se eu vacilar na questão do dízimo com o Senhor me cobra muito isso. É uma área assim que Deus trabalha muito na minha vida, na área financeira. Então, quando eu vou lá e trabalho, e eu abençoo, e levo, o Senhor multiplica na minha vida. Mas quando eu deixo de fazer, irmão, por uma bobeira, às vezes por achar que não dá, porque nós somos fracos, né, humanamente, a nossa carne é fraca, e quando eu deixo de dizimar, o Senhor permite algumas coisas acontecer na minha vida, e isso é muito rápido, não demora mais que uma semana. Então é carro que quebra, é filho que fica doente, é eletrodoméstico que quebra, é carro que bate, é prejuízo na empresa. E é uma área assim que o Senhor trabalha muito na minha vida, no meu ministério. Pode ser que Deus tenha um trabalhar diferente com cada um. Mas a oferta justa ao Senhor, né? A Bíblia diz como serão enviados se não há quem pregue, como pregarão se não há quem envie. Então nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor, continuar enviando missionários, continuar com o templo aberto quando isso passar, mas para isso precisa manter as contas da casa do Senhor em dia. E eu estou trabalhando aqui exatamente o que o Senhor me deu, é uma área que eu trabalho dentro da igreja, né? Então diz assim a partir do versículo 6, no tocante ao roubo, os dízimos e as ofertas: porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Então, pode o homem roubar a Deus? Pode. A Bíblia aqui está falando no versículo 8, né? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então a gente pode roubar a Deus no nosso tempo, né? Como Israel foi levado a cativo na Babilônia por 70 anos, porque roubou o Senhor o sábado sagrado, eles trabalhavam no sábado, e Deus cobrou pesado isso dele. Então nós podemos roubar sim nos dízimos, nas ofertas. E dízimo e oferta é fé, irmão. Cada um contribua conforme a sua fé, conforme aquilo que propõe no seu coração. Mas é algo que precisa ser trabalhado, é uma fé que precisa ser trabalhada, a questão de dízimo e oferta. Se eu começar a dizimar e começar a ofertar, eu vou ver, eu não preciso provar a Deus, porque Ele diz: e provai-me nisso, se eu não vos abrir. Então eu vou ver isso na minha vida, e Deus vai abrindo portas, e é uma sequência. Deus vai abrindo porta e você vai sendo mais fiel, e Deus é fiel, e Ele não pode deixar de ser fiel, porque Ele cumpre com a palavra dEle. Amém? Eu queria dar um testemunho muito breve aqui. Todos vocês, a maior parte da Redenção, conhece o missionário Pedro, e depois, se quiser, pode perguntar para ele, que ele deve lembrar disso. Mas no ano de 2003, nessa época a minha empresa estava pequena, estava começando,
e eu tinha 6 ou 7 funcionários, e eu tinha uma folha de pagamento de R$14.500 para fazer no dia 5 e no dia 4 do mês, daquele mês, do ano de 2003, e eu não tinha dinheiro na conta, eu não tinha dinheiro para entrar. Eu tinha um único cheque de R$500 na minha conta, no meu bolso. Era o único dinheiro que eu tinha naquele momento. E eu fui no culto à noite e fiz uma oração ao Senhor, e eu falei: Senhor, tudo que eu tenho está aqui, a única coisa que eu tenho é esse cheque, e eu quero depositar ele para o Senhor, quero fazer uma oferta para o Senhor, como a oferta da viúva pobre. E eu peguei aquele cheque e depositei no altar, que era o que eu tinha naquele dia, um cheque de R$500. E no dia seguinte eu tinha uma folha de pagamento de R$14.500. Irmãos, eu trabalhar é de Deus, eu não sei como é que Deus trabalhou. Eu sei que no dia seguinte eu tinha um saldo de R$15.000 na minha conta, uma conta que estava zerada, e apareceu de manhã com um saldo de R$15.000. Eu fiz a minha folha de pagamento de R$14.500 e ainda me sobrou os R$500 do cheque que eu tinha ofertado para o Senhor. O missionário Pedro deve lembrar disso. Quem estiver perto dele, se quiser, pode perguntá-lo se ele lembra. Mas isso aconteceu comigo em 2003 e foi assim algo maravilhoso na minha vida, que eu guardo até hoje com muito carinho. E depois disso o Senhor trabalhou muito na minha vida, nessa questão da área financeira. Então a gente tem se alimentado da palavra, a gente tem buscado o Senhor na palavra, em oração, e se alimentado. Mas não podemos, queridos, esquecer da área financeira. Até oramos: Senhor, abençoa a nossa área financeira, mas precisa ter atitude nossa. Nós precisamos também se voltar para Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Não deixe isso esfriar, a igreja do Senhor, no seu coração. Sabe, se você não pode ir até o templo levar, peça para alguém vir buscar na sua casa, ou faça uma transferência pelo aplicativo, ou deposita no caixa eletrônico. Mas você que dizima, você que é ofertante, continue fazendo isso com fervor na casa do Senhor. Não deixe de dizimar, não abra brecha para que o devorador possa entrar na sua vida, na sua família, porque Jesus, ele não tirou o dízimo, né? Ele diz que deveria dar o dízimo de tudo, do coentro, da hortelã, sem deixar de observar as outras coisas. Então nós devemos fazer a obra do Senhor em todas as áreas, fazer missões, fazer os nossos cultos ao Senhor, mas mesmo estando em casa, mas não devemos deixar de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Oferta e dízimo é uma questão de fé, e ela precisa ser trabalhada. Então trabalhe isso na sua vida, deixa Deus abençoar.